A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, e a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, e Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. E assim é. Muito boa noite. É um prazer enorme estar de volta aqui. Mais uma segundona abençoada aqui. Eu aqui nos estúdios da Rádio Mundial e você aí do outro lado do rádio. E começando, primeiro avisando para todos vocês que dia 19 de agosto começa o nosso horário político, né? E como a gente não tem controle sobre as coisas, né? E pelas leis, a gente é obrigado a passar o horário político gratuito obrigatório. E a rádio teve que fazer uma reformulação em vários programas da grade. E eu vou ceder metade da minha programação para um comunicador, para ele não perder totalmente o horário dele. Então, a partir do dia 25 de agosto, no dia 25 eu já não faço o programa, na segunda-feira no dia 25, e faço 15 dias depois. Então, nós faremos essa intercalado, né? 15 dias o meu programa, 15 dias seguida o programa dele. E vai até a semana antes da eleição, dia 3 de outubro, né? Mais ou menos isso. Então, só para vocês saberem, então eu vou ficar a partir do dia 25 de agosto, no dia 25 de agosto, eu não faço, esse comunicador que vem, se eu não me engano é Éder, e eu venho na outra segunda-feira, que é dia 1º de setembro, aí ele vem no dia 8, eu venho no dia 15, ele vem no dia 22 e eu venho no dia 29, e depois aí retoma tudo normal até o segundo turno, se tiver, né? Eu não sei como é que rola o segundo turno. Então, é uma coisa que a gente não tem como controlar, né? Parece que aumentou um pouquinho o horário político, antes era meia hora, agora 50 minutos, e aí mexe com toda a grade mesmo. Pra gente não ficar aí defasado, é isso que vai acontecer. Mas eu acabei de saber, há uma hora atrás, aqui, sobre uma notícia bastante triste, sobre a morte do ator Robin Williams, aos 63 anos. Ele foi encontrado morto na casa dele e foi declarado morto ao meio-dia de hoje lá. E ele estava, há muito tempo, ele estava lutando contra uma depressão grave, severa, e parece que não conseguiu, né, suportar, sucumbiu, e pelo que deram na notícia, ele se suicidou. Ainda os detalhes ninguém sabe direito, a notícia está começando a ser proliferada agora, né, na internet. E é um gênio, né? Foi um cara master muito bacana, um ator completo, um comediante completo, de filmes incríveis aí, como Uma Babá Quase Perfeita, Patch Adams, Amor Além da Vida, Gênio Indomável e tantos outros. Mas era um ser humano como nós, e foi pego aí na curva por uma doença que se alastra a cada novo dia.
que é a depressão. Eu estava comentando com as pessoas aqui há um tempinho atrás que, infelizmente, as pessoas ainda não entendem que a depressão é uma doença. E ela é de verdade. Ela não é uma falta de um tanque de roupa para lavar. Ela não é preguiça nem mimo. A depressão é um distúrbio afetivo, emocional, e que acompanha a nossa realidade, a humanidade, ao longo de toda a nossa história. Ela traz, a depressão, essa doença traz um estado de tristeza, de pessimismo, de baixa autoestima, e que às vezes se combinam entre si e criam mais uma infinidade de características. E é preciso tratamento sério. São estados muito sérios, muito profundos, que precisam ser respeitados e tratados como se fosse uma diabetes. Quando a gente está diabético, a gente vai no médico, a gente toma remédio, a gente faz o tratamento, faz a dieta pertinente, aquela patologia que eu adquiri. Com pressão alta a mesma coisa, com câncer a mesma coisa, com todos as outras doenças físicas conhecidas, né, concretas físicas, que se vê. Quando eu estou com alergia, eu preciso parar de comer isso, passar aquilo, e tomar remédio, e fazer banhos de sol. E aí a gente entende desta forma muito tranquilo, às vezes um pouco irritado, mas acata. Mas quando a questão é depressão, a nossa cultura, a nossa população mundial ainda tem uma série de reservas e dificuldades de entender isso como uma doença que precisa de um olhar atento, de um respeito pela doença e uma seriedade. Porque as pessoas, vira e mexe, estão aí. Ultimamente, o que eu tenho recebido de notícia de suicídios que as pessoas têm cometido, de todas as faixas etárias, desde as mais tenras até o mais idoso, e passando aí pelo meio da vida das pessoas, porque estão nesse estado depressivo profundo e não vão buscar ajuda. Eu consigo, eu preciso só fazer exercício. Eu vou fazer exercício, o que está faltando para mim é um amor. E quando eu começar a namorar, tudo passa. Eu estou assim porque eu perdi o emprego. Esses motivos externos, eles podem ser, sim, sinalizadores e até deflagradores de momentos de perda de esperança, de fé, de energia e uma tristeza profunda. E mesmo assim, quando isso acontece, não é se você for buscar aquilo que parece ter sido extirpado de você que vai salvar você desse estado. Esse estado pode ter sido ocasionado por uma circunstância externa, mas tocou o seu universo interno. E é a mesma coisa que falar, eu joguei a faca fora, eu fiz um corte no meu braço, mas eu joguei ela fora e não utilizei, então agora o corte não existe mais. Não é possível, né? Você pegou a faca, cortou o braço, mesmo que você inutilize ela, mesmo que você destrua a faca, o corte não vai sumir do seu braço. É a mesma coisa com a depressão. Pode ser um fator externo, a perda de alguém, a perda de um emprego, ou um estado, um trauma, e todas as outras estímulos que podem ser externos. E o fato de você readquirir ou o emprego, ou a pessoa, ou encontrar outro alguém, não tira você daquele estado que você desenvolveu. Precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Então, eu vejo isso acontecendo já há muito tempo. Desde que eu comecei nessa área, a estudar a realidade do ser humano, há mais de 30 anos, eu ouço
de todas essas necessidades, as pessoas, e fico sabendo cada dia mais de pessoas mais próximas que cometem suicídio, que se entregam para a dor, porque não tem o tratamento adequado. Quando chega numa depressão severa, grande parte das vezes é necessário fazer uma intervenção medicamentosa, porque os sintomas que vão para o físico, eles tomam conta. Às vezes é uma dor no peito forte, que parece que eu vou ter um ataque cardíaco, que eu estou tendo uma angina. Às vezes é uma irritabilidade, uma ansiedade absurda, uma angústia que a gente não sabe nomear, a gente não sabe dizer de onde vem. Uma incapacidade de você conseguir sentir alegria por qualquer coisa. Você olha para as coisas que antes faziam sentido para você e você perde completamente a vontade de sorrir, de vivenciar, de sentir o que quer que seja com aquela circunstância que antes era tão comum, era tão conhecida. Às vezes é um cansaço muito fácil, um desânimo muito constante, uma tristeza profunda, uma nuvem negra que vai chegando, às vezes é temporal, né? Então ela vai chegando com o pôr do sol, vai vindo aquela sensação de peso, às vezes falta de prazer com as coisas que você antes parecia que fazia sentido, falta de vontade do que quer que seja e indecisão. Aquela hora que você não sabe mais decidir se você quer comer churrasco ou quer ser vegetariano. Você não sabe mais. Você não consegue decidir o que realmente faz parte de você. Falta de motivação completa e apatia. Aquela sensação de que não tem sentido você levantar da cama e tomar banho. Não tem sentido você comer. Não tem sentido você passear, sair para trabalhar. Não tem sentido você brincar com seus filhos. É uma incapacidade verdadeiramente de sentir qualquer coisa além do peso e da tristeza. Pode ter sensação muito severa de medos, inseguranças, desesperança mesmo, desespero, sensação de vazio, de oco, desamparo. Ideias muito frequentes de culpa, de baixa autoestima, você se enxerga feio, mal, sensação de falta de sentido na vida, de que tudo acabou, de que não tem mais jeito, que o fracasso total, inutilidade, sensação de morte, de culpa, pessimismo, você não consegue enxergar nada além do negativo, uma vontade mesmo de morrer. A ideia de que se a gente morre, ilusoriamente, né? Mas a ideia de que tudo, a dor, o desconforto, o vazio acaba. Tem a tendência a olhar tudo com uma ótica negativa, não consegue ver nada bem, nada com brilho, com viço, tudo passa por uma ótica pessimista, tudo, sem vigor, tem dificuldade de concentração, não consegue raciocinar, fica mais lento, fica esquecido. Que mais? O depressivo, às vezes, grande parte delas tem uma diminuição significativa do desempenho sexual. Ele pode até continuar tendo uma vida sexual, né, atividade sexual, mas sem o prazer que antes ele estava habituado. E a libido, então, nem se fala, né? Diminui por completo a libido, aquela sensação de sabor mesmo. Insônia,
dificuldade de dormir continuamente, acorda várias vezes à noite, vai fazer xixi várias vezes, e o sono é muito leve. Aí levanta muito antes da hora, não consegue permanecer dormindo, ou então o contrário. Dorme, e o sono não cessa. A pessoa acorda, dormiu lá 20 horas seguidas, acorda, ainda está com sono, se encostar, dorme de novo. Então tem essa oscilação de sono, a qualidade de sono no estado depressivo. Outra coisa que é importante, a perda significativa ou aumento significativo de apetite e, consequentemente, do peso, né? Então, às vezes, a pessoa para de comer, total. Não consegue mais mastigar, não consegue engolir o alimento. Ou então, a pessoa come vorazmente. Come, não sente nem o sabor do alimento e come. E também é frequente ter outros tipos de sintomas físicos, uma dor geral, sem nenhuma justificativa física concreta. Pode fazer exame e não dá nada. Então, ter vários sintomas, como dor de barriga, ou constipação, diarreia, azia, flatulência, tensão na nuca, nos ombros, dor de cabeça, dor generalizada no corpo, sensação de peso, a tal da pressão no peito, aperto no peito, aperto na cabeça. Então, esses sintomas são os mais que englobam o estado de qualidade de presença da pessoa que tem depressão. E isso é muito sério, né? A gente precisa se dar conta, se você tem essa sensação, essas sensações, olhe para você, faça uma diferença, tome posse de você, vá buscar ajuda, porque o tratamento da depressão, ele precisa de acompanhamento de psicoterapia para que você primeiro entenda o que está acontecendo contigo. E se for uma depressão severa, precisa de medicamento, não tem outro jeito. A gente não consegue se livrar sozinho, né? Precisa de auxílio. E algumas vezes precisa de drogas alopáticas, normais, comuns, que a gente está acostumado na alopatia, mas tem muito resultado. Eu, particularmente, me trato só com homeopatia, não importa o que. Eu não me trato com alopatia, não sou contra, cada um na sua vibe, mas eu prefiro, na minha experiência pessoal, Mônica, me tratar com homeopatia sempre, em qualquer circunstância. E eu vejo muito resultado de abordagens muito sérias, como, por exemplo, a doutora Ana Clélia Matos, é a minha homeopata pessoal, eu posso falar dela, como era o doutor Saulo Guedes antes dela, e funciona para tudo. E dá para depressão também, né? Mas é um outro tipo de abordagem e a pessoa precisa ter essa disponibilidade, fazer sentido para si. E é importantíssimo, você não importa o tipo de tratamento que você queira, que você acredite, mas você tem que ir buscar, porque não pode viver refém. Não tem como. A depressão é uma doença grave que está em franco crescimento no planeta. Haja visto tanto de gente conhecido que a gente fica sabendo ultimamente que toma uma postura extremamente forte contra a própria vida, né? O suicídio, no caso, ou tentativas por causa desse estado depressivo. Então, a gente sabe recentemente hoje o Robin Williams, antes aquele ator comediante do Hermes e Renato, também há um tempo atrás, aí, uns dias atrás, também ficamos sabendo que cometeu suicídio porque estava com a depressão, tanto que o irmão dele vem fazendo uma campanha muito séria na internet de conscientização para que as pessoas não se abandonem. Se você tem alguém na sua família, se você tem alguém próximo, conhecido, e você vê que está nesse estado e não vai atrás da ajuda,
Tente fazer essa pessoa enxergar o quanto é necessário, porque senão depois não dá mais. O Robin Williams tinha só 63 anos, uma carreira maravilhosa, de sucesso, e tinha depressão. Depressão grave, severa, que fazia tratamento, e mesmo com o tratamento não conseguiu lidar. Então, é uma circunstância que está alarmante em todo o globo terrestre, o nosso planeta. É preciso olhar de maneira mais importante, mais atenciosa para esse estado de alma que é entristecido, que perde completamente a vitalidade e se entrega na desesperança em relação à vida. Então, tome cuidado, preste atenção, não se abandone, vá atrás. Todos nós temos direito de melhoria, de bem-aventurança, de um estar elevado, de consciência, de alegria, de bem-estar. Mas a gente precisa, grande parte das vezes, sozinhos a gente não consegue. A gente precisa de ajuda. Então, se renda à necessidade, se é o seu caso, e vai atrás de um tratamento sério. Vai atrás de buscar a melhoria da sua qualidade, de permanência aí dentro de você. E eu volto a dizer, é um estado que não é físico, que não aparece no concreto, e por isso muitas pessoas viram reféns dele, porque a gente ainda acredita de maneira preconceituosa que é falta do que fazer. E não é. Não tem a ver com credo, com raça, com status, com a parte financeira. Tem a ver com o estado de alma. E é preciso ser cuidado. Então preste atenção, tome cuidado, vá atrás de uma ajuda. Ai, que triste, né? Mas é a vida, infelizmente. Nós seres humanos, nenhum de nós está vacinado. Então a gente precisa tomar conta, a gente precisa tomar cuidado. Bora agora mandar beijo, abraço, cheiro e amasso e uma cafungada no cangote da galera que faz aniversário essa semana. Parabéns para Silvia Lamon, para Thaís Pimenta, para o Luiz Augusto, o Razurem Diniz Mendes, o Marco Antônio e a Silvia Fleury, que aniversariam hoje, dia 11 de agosto, segundona. Parabéns também para o Victor Novaes Vial e a Simone Arantes, que aniversariam amanhã, dia 12 de agosto. Parabéns para a Silvia Helena Catelani, a Yara Negrete e o José Machado, que aniversariam dia 13 de agosto. Parabéns para o Fabiano Souza e para minha querida, amada, amiga querida do coração, que está lá em Recife, Ana Paula Franzotti, que aniversariam dia 14 de agosto, quinta-feira. Parabéns também para Luciana Delasta, a Cris Mulher Maravilha e para a querida Ama, lá da Índia, que fazem aniversário dia 15 de agosto. Parabéns. Parabéns também para Márcia Cardoso, para Cecília Locambo e para Miriam Morato, aqui da rádio, que aniversariam dia 16 de agosto. Parabéns. E, finalmente, parabéns para Regina Brito, a Rita de Cássia Fávero, o Marcos Parodi, a Eliane Leone, a Juliana Jaculo e a Fernanda de Oliveira, que aniversariam dia 17 de agosto, domingão. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Olha, só quero lembrar que temos as 2 rodas de Diksha essa semana lá na região de Vinhedo e Valinhos. Quarta-feira, dia 13, lá em Vinhedo, a roda Nirvana, nós também celebraremos, faremos uma roda especial em celebração do aniversário de Ama, que é um dos avatares de Ama Bhagavan, que começaram com essa corrente do movimento da unidade lá na Índia, e ela aniversaria dia 15, então a roda Nirvana na quarta-feira vai começar um pouquinho mais cedo, às 19h30, com um relaxamento especial com o Osnicanto, que é o dono do espaço. E depois a nossa roda normal em celebração do aniversário de Ama. E na sexta-feira, próprio dia 15 de agosto, no dia do aniversário de Ama, nós faremos uma roda Íris especialíssima lá em Valinhos e estão todos convidados, tá bom? Então, presta atenção em você, querido. Se cuide. Cuide amorosamente de você. Que todos tenhamos uma semana de bênçãos, de reconhecimento e de amorosidade por nós e por todo o restante ao nosso redor. E semana que vem eu tô de volta. Um grande beijo e até lá. Beijo, beijo, beijo.